Aí deu um resquício da parte que eu tinha coberta aqui. Você tinha uma boa produção, então, de pimentão, era pimentão. estufa? Era estufa, tinha 4 hectares de estufa. 4 hectares 4 de estufa de pimentão. Caramba! Isso aqui... Você faz tudo com isso? Eu ultimamente estou fazendo tudo com isso, até galpão eu já fiz com isso aqui. Eu eliminei parede e estou fazendo com isso aqui. Isso é um material que vem o subproduto do pneu. Esse galpão, eu notava que a água era muito quente. Quente, vírgula, era morna, né? Acima da temperatura. Aí eu fiz um artifício para beber água gelada. Ah, é? Então, em primeira mão você vai ver. Alguém já pode ter feito isso, mas aqui eu tenho o reservatório delas, é exclusivo. Eu montei um congelador de geladeira dentro do tanque. Dentro da caixa d'água? Dentro da caixa d'água. Eu desmontei uma geladeira, peguei o congelador em si e joguei dentro. O congelador da geladeira. E ali é o motor da geladeira. O condensador da geladeira, a água sai bem geladinha o tempo inteiro. 24 horas por dia. 24 horas de água fresca. Qual que é a temperatura? 17 graus. 17 graus. Em média. Caramba, e a galinha adora 15 graus a 20 graus, então é perfeita a idade. Galinha tranquila. Minha intenção é, no próximo ano, estar com 10 a 15 mil aves. Ainda quero aumentar mais um pouco. É um negócio que, para mim, está sendo bom, né, para a região. Então, é isso aí. Estamos começando mais um vídeo para o quadro Professor Visita e hoje com o André, do Ovos Caipiras São Luís, aqui em Itaberaba, na Bahia. O André é um aluno nosso lá do começo do curso, né, das primeiras turmas. Fizemos um acompanhamento de mentoria também, né, André? Antes de mais nada, obrigado pela confiança no nosso trabalho e por abrir aí as portas para mostrar o que é hoje o Ovos Caipiras São Luís. Agradeço a oportunidade de ter o senhor aqui com a gente. Então, vamos lá. Tá com os amigos estão fugindo. Cadê os rapazes aí? Olha lá, ó. 2 alunos nossos, inclusive, aqui acompanhando a visita com a gente. Vai ter professor visita com vocês ainda, hein? Bora, vamos lá. Bom, vamos lá, André, conhecer um pouquinho então a estrutura. Eu queria que, antes de mais nada, você me contasse um pouquinho da onde surgiu a ideia de entrar na avicultura, o que você fazia antes. Pronto. Aqui antigamente era uma fazenda de agricultura. Produzia pimentão, batata doce, tem todos os produtos aqui na região. E vi um nicho, a galinha, porque sobrava muito, tinha muito resto de produto, de tomate, de pimentão, de batata, e tive a ideia de criar o primeiro lotezinho com 50 galinhas apenas, ovo para consumo, devido à minha mãe, que ia para o interior, catava os ovos, todo mundo da região, ela comprava os ovos caipira, que ela consumia. Então veio a ideia de consumir, ter para consumo os ovos. Aí foi indo, só que 50 galinhas, produzia 30 ovos no dia. Eu não dava vencimento a comer esse ovo todo. Comecei a oferecer nos mercados, pequenos mercados, teve uma boa aceitação, fui crescendo, fiz esse primeiro galpão. Esse é o primeiro galpão, por isso que a gente está começando daqui, né? A parte menor, depois foi ampliado, hoje eu tenho 8 galpões. Aqui você começou com as 50, então? Aqui eu comecei com as 50. Construiu o galpão. Construiu o galpãozinho para 50. E já construiu direitinho, né? Certinho. Não repare, não, tudo meio... Esse foi um dos primeiros, um dos nossos amigos aqui que construiu, ele que foi... legal, ele que foi o construtor. Foi o construtor daqui, e a ruma de ideia que teve aqui também. E daí foi surgindo outra oportunidade, outras. Hoje eu tenho 8 galpões com capacidade para 8 mil aves total. Hoje a loja é só 5 mil. Mas eu tenho capacidade para 8 mil. Para 8 mil. Isso. 8 galpões. 8 galpões. Não vai dar nem para ver tudo isso. Ave de Maria, tanto galpão que tem. Então, mas a minha intenção é, no próximo ano, estar com 10 a 15 mil aves. Ainda quero aumentar mais um pouco. É um negócio que, para mim, está sendo bom, né, para a região. Então, é isso aí. Bacana. Essa região, aliás, né, é privilegiada, né, André? Que região linda. Aqui é o começo, início da Chapada Diamantina, é isso? Exatamente, aqui é o Portal da Chapada. Itaberaba, Portal da Chapada Diamantina. Itaberaba. Coisa linda, eu vim na estrada, eu fiquei impressionado, assim, com a paisagem, né? E é uma região turística ou... Mais de passagem, por ser uma cidade de passagem, né? Então, criou um marco de Itaberaba, é Portal da Chapada.
mas não tem ponto turístico específico, Uhum. que eu venha visitar Itaberaba. Uhum. Eu passa por Itaberaba para ir para Chapada. Vai pra Chapada. Mas é sempre um ponto de apoio, Aham. para almoçar, para descansar, tem bons hotéis, enfim. Bacana. Uma passagem. Aham. E esses galpões, então, esses daqui são o primeiro, e depois você expandiu aqui mesmo o primeiro? Não, esse foi expandido depois. Eu fiz um outro maior. Você fez um maior. Tá alojado ou não? Não está alojado nas pintainhas, com 15 dias. 15 tá dias? Alojado, a gente vai ver ali. É as mais novinhas? As mais novinhas, as coloridas, da Globo Aves. Ah, já chegou? Já chegou aqui. Ah, então vai ser inédito. Primeiro professor visita com as novas linhagens. E, inclusive, o senhor não teve aqui, mas eu fui o primeiro do Brasil a produzir o ovo azul da Globo Aves, a primeira linhagem da Globo Aves. Da Azul. Só tem minhas fotos, inclusive, no seu Verdade. Do primeiro ovo da galinha azul Verdade. Foi aqui também. Foi aqui também. Mas por que essa facilidade aqui, André? Na verdade, tem um representante aqui, né, da Globo Aves, que eu em contato, ele tinha comprado para eles 100 aves dessas para fazer um teste e me cedeu 50. Entendi. Então, só teve ele e eu inicialmente. Então, aí depois abriu para todo mundo, né? Mas eu fui o primeiro do Brasil a produzir. Até o ovo em loco mesmo. Azul. Que legal. Vamos lá, que eu tô curioso para ver essas pintainhas, então. Vamos lá, sim. Esse galpão também, esses dois galpões foram feitos, como eu te falei aqui, pro Hinaldo, nosso parceiro, um dos melhores que foram feitos aqui. Depois que ele saiu, que ele virou produtor... Abandonou e foi produzir. Aí eu comecei a arremengar meus galpões. Mas... Vamos lá, esse aqui tá marcado como 3, mas foi o segundo que você construiu. Exatamente. E que tamanho que é esse galpão, André? Esse galpão tem 30 por 7. 30 por 7. 30 por 7. Né? Que dá 1.000 e poucas aves, capacidade para 200 para 1.000 e poucas aves. Uhum. Né? Bacana. Tá aqui. Elas estão meia... Ah, sim, já fizeram 15 dias, né? 15 dias, aqui me deixou um espaçozinho para manipular, mas elas não tem jeito, elas ficam pulando para cá, para cá. A gente vai ter que abrir o galpão. Tem que abrir tudo. Eu tive uma reposição de 50 unidades uma semana depois, que eu tive que criar separado aqui, até elas, depois eu soltar aqui e misturar tudo. Aqui eu tenho a poedeira azul e a verde. Tá, são as duas aqui. As duas aqui. Poedeira azul e a poedeira verde. Quanto? Aqui tem 800 unidades. 800? 800. E quanto de cada? Tem 650 azuis e 150 verde. Foi assim que me conseguiram, não conseguiram meio a meio, como eu pedi. E lá tem um lotezinho separado lá, que é do mesmo dia, que tem 200 novas de tinta de normal, a creme. Fechando as 800? Fechando 1.000. Ah, fechando 1.000. Fechando 1.000. Tem 1.000 ao todo. Isso. E o que você está achando delas, André? Você que tem experiência com o alojamento de outras linhagens. É novidade, hein? Essa até então, para mim, tá bem aceitável o crescimento delas. Até então não veio nenhum macho, né? Que é um grande bom, né? Não veio macho. Então sadia, não morreram. Não teve, aqui, se não me engano, só teve 2 mortes logo no início, né? Que é normal, né? Tá com a taxa de mortalidade muito boa. Então, assim, o desenvolvimento dela tá bem... Tô bem satisfeito. Legal. Vamos ver a postura, né? Sim, que é aqui, o outro momento. Elas estão sem ninho, né? Que eu tirei para fazer reforma. Geralmente eu uso um ninho de plástico. Eu faço esse ninho daqui, fabricado aqui mesmo com a gente, com o nosso pessoal. A gente fabrica o ninho, pega o ovo por fora, né? Para facilitar a limpeza dos ovos. E esse galpão, ele é bem alto também, né, André? Ele tem 2,60 metros de pé direito. Na lateral, Na lateral, é. Tá. 2,60 aqui vai para 2,80. Quando a gente usa telha de ferro, né? Telha de alumínio. Essa é telha de alumínio, isso. Alumínio. De alumínio, é. E muita gente tem dúvida com essas telhas de zinco também. Isso, alumínio, zinco. Aqui não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. De barulho, de temperatura. A temperatura, claro, lá em cima é bem quente, mas não chega... Você está aqui agora, em plena 2 horas da tarde, a temperatura não está frio, mas não está também... Estamos na Bahia, né? Estamos na Bahia, não está agradável.
É uma temperatura agradável. Agradável. Não tá, as pintainhas estão aí, ó. As pintainhas demonstram isso, Demonstra que né? não tem Quase nada de- franguinhas já, né? Bacana, excelente. Já foram debicadas. Você faz a debicagem aqui aqui mesmo? mesmo. Tem equipamento, eu faço Você tem o equipamento. faço a debicagem aqui mesmo. Que idade você faz a debicagem? Eu faço com exatamente 15 dias a primeira debicagem Uhum. e com 13 semanas antes de início da postura. Eu faço um repasse. Um repasse com né? 13 Com semanas. 13 semanas. Bacana. A postura verde é essa mais... Essa vermelha. Uhum. E a postura azul é essa branquinha, que elas vieram com umas pintazinhas pretas, mas estão sumindo. Aqui, uma com pintinha preta. É verdade. Mas vamos ver o resultado final delas aí. Excelente, muito bom. E ali é onde elas saem para a área de pasto. Tem as portinholas. Apesar que agora a gente não pode soltar, né? Sim. Pela normativa a gente não pode soltar. Uhum. Mas... esse é um ponto importante. Às vezes tem uns professores visita que a galinha tá só no galpão, né? Mas é sempre nessas normativas. Estamos de novo com uma portaria agora recente do final de março, né? Que proibiu a saída das aves para a área externa pelo risco de influenza, né? Então, principalmente quem é registrado, regularizado, bonitinho, não tem outro caminho a não ser respeitar, né, André? Exatamente. E mesmo assim, essa idade não se recomenda soltar. Só né? após a 13ª semana, né? O recomendado. Isso. Ou então depois do início da postura, né? Isso, pode soltar no início da postura pela norma, mas a gente recomenda na Recria 1, ali próximo a 13 semanas. Isso. 12, 13, 14 semanas, tá legal. Então, bem saudáveis, bem espertas mesmo. Que bom, uma novidade que, ao que tudo indica, tá vindo bem, né? Com certeza. Espero que traga bem. Vai ter bastante ovo azul, hein? Você já produz ovo azul ou não? Não, eu produzi, fui um dos primeiros a produzir no Brasil, da azul, né? De um lote pequeno, mas depois teve a escassez dessa raça, né? Não foi para frente, agora que estava retornando. Dessa da Globo Aves. Tinha a GLC, mas pra gente não me adaptei bem com a GLC aqui. Chegou a criar? Cheguei a criar, mas a produtividade muito pequena, né? Em relação às outras linhagens. Eu optei por não dar procedimento a GLC. Mas vamos ver agora com essas azuis aí, porque a carteira vai ficar bem bonita, acredito eu. Que eu tenho aqui a azul, a verde, eu crio a loma, que produz um ovo vermelho, e crio a Novogen Tinted, que produz o ovo creme, né? Então vai ficar uma carteira bem diversificada. Eu vou lhe mandar em primeira mão. Os primeiros ovos, com certeza vai ser um dos primeiros ovos azul e verde da nova linhagem Novogen, vai sair daqui mesmo. Com certeza. Em breve novidades. Com certeza. Bacana. Vamos lá conhecer outro galpão, então? Vamos lá. Essa estrutura que você usa é o quê, André? Isso aqui... Você faz tudo com isso? Eu, ultimamente, estou fazendo tudo isso. Até galpão eu já fiz com isso aqui. Eu eliminei parede e estou fazendo com isso aqui. Isso é um material que vem o subproduto do pneu. Então, a fábrica de pneu, a Pirelli, por exemplo, onde eu compro isso aqui, eles fornecem, essas caixas vêm com produto dentro. E aí eles reciclam e eu acabei conseguindo. Você compra num preço mais em conta. Um preço mais em conta, faço meus ninhos, faço parede de galpão, que o senhor vai ver daqui a pouco aí. E caramba, círculo de proteção. Círculo de proteção. Tudo com material aproveitado de baixo custo. Exatamente, e lavável, né? Que é importante. Aqui você lava, desinfecta, legal, e pode usar novamente. Exato, não esquenta. Ele tem se você ver, ele tem tipo uma colmeia entre uma placa e outra, e a temperatura não esquenta muito. Né? Perde calor, dissipa calor fácil. Legal. Uma estratégia interessante de ser utilizada, hein? Quero ver esses ninhos mais de perto aí, tô curioso. Esse galpão aqui eu tinha feito, como inicialmente eu tinha 2 galpões, esse grande e o pequenininho. Eu fiz esse terceiro para tipo um hospital, para cuidar das frangas que tinha doente. Mas depois se transformou em galpãozinho também. Hoje eu alojo aqui para consumo, né, uns pesadão vermelho. Eu sempre crio.
Eu deixo esse Legal. galpão pequenininho, às vezes com uma franga doente, alguma coisa assim, que ela apanha, e traz para aqui. Mas sempre eu tenho um lotezinho de pesadão vermelho, ou cobre, sempre eu faço para consumo. A gente cria sem produto nenhum, né? E a gente vai comendo, Pronto, os amigos comem, é mais os amigos do que eu. Dá uns Nossa, frangos. franguinho, eu tenho esse pesadão vermelho aí, são 100 unidades, eu sempre mantenho 100 aqui. 100? 100, sempre. Para consumo mesmo. E assim, eu consumo ele nessa cidade aí, viu? Quando eles passam 1,2 kg, eu começo a matar para eu consumir. Verdade? Você gosta, então? O frango é o primo canto, né? Lá... Franguinho caipira. Caipira, a gente solta, aí a gente solta depois. Aí tem o lote... Esse aqui é o mandacaru, essa... É o mandacaru, sim. Que é muito comum aqui no Nordeste, é muito comum, né? No Nordeste, aqui na região tem bastante. Mandacaru, e aí uma coisa que chama atenção é moringa, né, André? Moringa aqui. É todo cercado de moringa. Eu tenho toda a minha granja aqui é cercada, eu tenho 1000 pés de moringa, plantado para essa finalidade. Só para fazer sombra, cerca. E alimentar as galinhas, né? A gente não pode soltar, a gente 3 vezes na semana o menino corta as galhas e coloca para todas as galinhas que não estão podendo ir para a parte de baixo atualmente, né? Legal, isso é importante, né, André? Porque apesar de a gente não estar podendo soltar, na área de pasto você está usando uma estratégia de enriquecimento aí ambiental. Leva o verde para elas, que elas não podem ir. Colocando esse verde. Exatamente. Aí no... Aí tem mais um lote que esse está início de produção, está com 19 semanas. 19 semanas. Tá começando agora. Isso. Já está com 70% de produção. 70%. 70% de produção. E que linhagem que é? Novogen ou Novogen Tinted. Novogen Tinted. 100% Novogen Tinted. 100% Novogen Tinted. Quantas aves tem aí? Aqui tem 600 aves. 600. Isso. A hora do almoço delas. Hora do trato? Hora do trato. Quantos tratos faz por dia aqui, né? Ó, eu adotei uma estratégia que não é do seu curso, né? Aqui eu adotei comida livre, ração livre. Eu dou um trato a cada 3 dias, preencho todos os comedouros e passo 3 dias para cada trato. Não diminui a produção, não aumentou o consumo de ração, as galinhas permanecem no peso ideal. Então, e facilita a nossa logística aqui, né? É tudo manual, não tem nada automático ainda, né? Então isso facilitou bastante. Caramba, então você dá uma vez a cada 3 dias a ração. E mantém a ração, sempre disponível o tempo todo. E problema de roedores de madrugada? Rapaz, se tiver, não está me trazendo prejuízo nenhum. A gente tem algumas armadilhas, né? Sim, as armadilhas. E a gente não vê problema com isso. Legal. Assim, aparentemente. Assim, ainda são do modelo antigo, mas pego por fora também os ovos. Todos os ninhos coleta por fora? Coleta por fora. Então bem também desenvolvidas, né, André? Estão bem desenvolvidas. 19 semanas, 70%. Isso. E essas são as galinhas privilegiadas daqui da granja, porque esse galpão, eu notava que a água era muito quente, vírgula, era morna, né? Acima da temperatura. Aí eu fiz um artifício para beber água gelada. Ah, é? Então, em primeira mão você vai ver. Alguém já pode ter feito isso, mas aqui eu tenho o reservatório delas, é exclusivo. Eu montei um congelador de geladeira dentro do tanque. Dentro da caixa d'água? Dentro da caixa d'água. Eu desmontei uma geladeira, peguei o congelador em si e joguei dentro. O congelador da geladeira. E ali é o motor da geladeira. O condensador da geladeira, a água sai bem geladinha o tempo inteiro. 24 horas por dia. 24 horas de água fresca. Qual que é a temperatura? 17 graus. 17 graus. Em média. Caramba, e a galinha adora 15 graus a 20 graus, então é perfeita a idade. Galinha tranquila, bebe água uma hora dessa quente. Tá tudo fresquinho ali dentro. Depois que eu fiz isso, melhorou bastante aqui. Melhorou até a produção, né? Tá pra você ver, com 19 semanas tá com 70%. Não quer dizer que tá bem.
A água é um ponto importante, né? E é um desafio aqui na Bahia. Então você não tem muito problema com água aqui, André? Esse galpão era o único que eu tinha. Uhum. Os outros galpões, a água fica dentro do galpão principal, a água chega, essa parte do galpão é a única parte que vinha, que o cano vinha, que tomava temperatura. Aí essa água era um pouco morna. Aí eu fiz isso localizado, mas estou com um projeto em mente que eu vou transformar minha caixa central numa geladeira mais potente, para todo mundo aqui beber água gelada. Fazer essa experiência, Essa experiência com a caixa principal. Uma caixa principal. E de lá joga para... Todo mundo vai vir água gelada, uma temperatura boa para todo mundo. Isso aumentou o custo, alguma coisa assim, André, de energia? Aumenta, né? Eu tenho eu gero minha energia aqui, né? Energia solar. Então, Tá. Então, compensa. Assim, uma geladeira o dia todo ligado também não faz diferença. Não é a gente tem em expressivo. casa, né? Tem em casa, uma geladeira é como se cada galpão fosse uma casa, cada casa tem uma geladeira. Então, para mim, não aumentou muito o custo. Assim, compensa, né? Compensa. É um investimento. Um investimento, né? Com certeza compensa. Principalmente na água é um investimento, né? Aqui, para mim, aqui, a gente está uma região muito quente. Eu acredito que melhorou bastante. E as galinhas provam isso aí, né? O bem-estar delas. Sem dúvida, no galpão, sem dúvida. Lugar tranquila, mesmo fazendo calor aqui fora. Esse galpão é que dimensão, André? Esse galpão é 15 por 7. 15 por 7. É 15, Estou dando não sei exatamente, pode ser um pouco maior, mas E também alto, né? Relativamente alto. A coleta de ninho é feita por fora. Ninho de coleta por fora, usando o material e a madeira. Aquele material é madeira. Já foi adaptado para madeira, mas ele, como estava pronto, esse aqui eu não troquei as madeiras pelo material. Mas esse aqui é todo no material. Só que ele está coberto aqui, mas você pode ver por aqui. Não está usando eles ainda? Está usando sim. Está usando sim. Eles pegam por aqui. Está meio armengado ainda, mas a menina que coleta tem um braço pequeno, ela consegue pegar os ovos por fora. Maravilha. Claro que tem que ter uma passagem por dentro dos galpões, né? Porque tem galinha que bota fora do ninho, coisa desse tipo. E sempre dá uma conferida nos galpões. Mas tem uma boa ventilação aqui também, né? Você vê, eu uso muito material alternativo. Minha cortina é feita de sombrite. Entendi. Eu trabalhava com agricultura, tinha muito sombrite. Que sobrou da época da agricultura. Aí eu faço cortina. Como aqui é bem quente, cortina aqui só nos 7 primeiros dias. Eu uso aqui temperatura, campando até 7 dias. Depois eu solto no galpão inteiro e sem cortina. Se chover muito, a gente bota uma cortinazinha para evitar que molhar o galpão. Meus galpões são todos na orientação leste-oeste, já não molha muito, mesmo chovendo às vezes não molha, só que for uma chuva de vento, uma chuva que molha, mas a gente não tem problema de molhação aqui de galpão. Então geralmente, cortina 100%, 24 horas aberta. Mas esse é o princípio mesmo, no Brasil que é tão quente, por isso que a infraestrutura é tão importante, né? Fazer um bom galpão para poder manter né, a temperatura dentro ideal e também não precisar ficar mexendo muito em manejo de cortina depois que passou o período crítico dos primeiros dias. Exatamente. Eu aqui, 7 dias é o limite para ter cortina para galpão fechado. E a partir daí... abre e ela se vira. Ela se vira. Ela tem pena, ela sabe se virar. Mais do que a gente. Com certeza. E tem aves em produção já mais em... Tenho outro galpão ali. Que na verdade... Bom, são 8 galpões, né? Eu tinha... A ideia que até tem no curso, né? Que você fazer um pinteiro e levar para um galpão final. Eu não fiz pinteiro, eu fiz alguns lotes aqui embaixo, nesses galpões, e transferi para lá. E dei o descanso sanitário e coloquei as pintainhas naquele. Tem outro galpão ali com vaso sanitário. Todas estão lá, nesse... Entendi. Num galpão que é maior. Que é maior, que se dividido em 4 partes. Né? Cada parte com 1000 aves. Todas em produção. Todas em produção. Ah, legal. Vamos lá ver ele então. Aqui essa é o núcleo. Esse núcleo é o núcleo 1. Eu tenho o núcleo 2, infelizmente, com um galpão só. E o núcleo 3, que 4 galpões, que é um dividido em 4, todos isolados, com os 5 metros, né? E como
a gente não pode ter, tem mais de 1 ano ou 2, que está sem poder soltar as galinhas, a gente desfez os pastos e está reformulando para quando puder soltar novamente. Entendi. A gente já tem, todos eram piqueteados, todos. Então aqui é um primeiro núcleo, que tem 4 galpões. São 1, 2, 3, 5 galpões. 5 tem um galpões. em cima a gente não viu. Tá. Tem mais um lá em cima. Vamos ver ele então antes? Vamos ver sim. Que é melhor porque já está no mesmo núcleo, Isso. né? Então você tem um núcleo que separa aqui, Isso. com 5 galpões, e aí tem mais um outro núcleo com um galpão individual e um outro núcleo com 4 galpões. Tá, que né? é um galpãozão É um galpão grande dividido em 4. Entendi. Então, na conta certa, então, são aqui é a 10 cerca galpões. do núcleo, então, Cerca né? do núcleo. Aqui é toda a cerca do núcleo. Dá um espacinho e já mais uma cerca de moringa, né, André? Uma cerca de moringa. E aí, E o ali, galpão já na sequência. e os Muito bem piquetes, né? arborizado, né? Isso é muito importante, os piquetes, né? Aqui o núcleo, separação de 5 metros, aí já começa o piquete. Né? Tá. Infelizmente a gente não pode soltar, mas todos os piquetes são arborizados, como você está vendo aqui. Aham. Né? Então dá um bem-estar animal muito bom. Com É uma pena que a gente não podia certeza. soltar, mas É. tem que seguir a recomendação. Hoje você tá com quantos colaboradores aqui, André? Hoje eu tô com 4, né? Aham. Mas assim, um sempre fazendo um serviço extra, fora da limpeza, olha lá, Aham. limpeza, No organização. sítio mesmo, no assim, na sítio mesmo. fazenda, né? Exatamente. Mas Uhum. na Na atividade em si. são 3, 3? Só 3, só cara, 3. com 8 galpões. 8 galpões, só 3. E que não moram aqui. Não moram aqui. Como é que funciona? Eles vêm? Eles vêm durante da hora normal de trabalho, né, de 7 às 4 da tarde. Né? Tem um que cuida só da ração, aquele que tava, Uhum. ele faz a ração e coloca a ração. Só tem essa função. Faz a ração e E distribui. distribui É o que ele faz o dia. o dia inteiro. Ele faz ração todo dia, não? Ele faz ração 2 vezes na semana. Ah, Ele tá. faz É, ração- porque você só põe ração 3 vezes. Isso, ele bota a ração de terça Aham. e sexta. Então ele faz Certo. terça e quinta ração. Aham. E os outros 2 só pegar ovo e organizar os ovos passando entre postos. Uhum. Só faz isso. Só pega ovo e organiza ninho, limpa ninho, deixa sempre. Aí são 2 funções só para isso. Entendi. E o 4º funcionário é da fazenda geral, mas ele tira a folga dos outros também. Então o outro sabe fazer tudo também. Uhum. E tira sempre, tem uma folga por semana para cada um. E eles vão né? se revezando. Aí vão se revezando na atividade. Todo mundo faz o que todo mundo. E você também, E né? eu também estou aqui. E quem faz as entregas? As entregas, eu costumo fazer as entregas locais, Aham. né? E tem um outro terceirizado Tá. que faz as entregas para fora daqui. E algumas daqui de perto eu mesmo que faço. Aqui é o galpão 5 daqui desse núcleo. Uhum. Né? O 5º galpão desse primeiro núcleo. E esse galpão também é alto e grande, André. Cabem 600 aves, só tem lorado 500. 500. E na época não me cederam 100, 600 aves, só tinham 500. Aí eu alojei 500, mas é um galpão que cabe 600. E esse galpão tá com que linhagem? Tá com Nova G Tinted. Nova Gent Tinted Tinted também, também, 500 Tinted. 500 Tinted. E que idade que elas estão? Elas estão com 52 semanas. Tá 52. com 89% de produtividade. 89%. Problema com doença tem, André? Aqui nunca tive. Nunca teve? Nunca tive. Nunca Faz tive. quanto tempo que você está na atividade mesmo? Olha, 4 anos e meio. 4 anos e 4 anos meio. e meio. Faz o calendário de vacinação. Faço da região, né? Uhum. Aqui eu tenho um calendário que eu sigo. E só. Uhum. Faz um cuidado preventivo. Para preventivo, né? Uhum. Uma boa alimentação, uma boa. Sempre estou dando aminoácido, um tipo de. Uhum. Esse galpão é diferente porque ele é Ele tem uma. circular. A telha dele foi Ah. aproveitada de um ginásio de esporte. Verdade. Tanto, eu tenho 2 galpões assim que eu boto no. Esse aqui é o ginásio de esporte. Justamente por causa do Ah, das são os telhas galpões do ginásio. do ginásio. Que as telhas vieram do ginásio de esporte. Aham. As telhas, aí você aproveitou a Aproveitou estrutura. a Uma telha. estrutura tranquila, né? Tranquilo. Assim, Sem muito custo de material. madeiramento, né? Madeiramento, muito pouco madeiramento. Aqui. E é uma altura boa, né? Esse aqui é um dos mais altos que eu tenho. Ele dá 3,20 metros
no meio, na comieira, e aqui dá 2,60 m. 2,60 m na lateral, com um beiral, bom, 1 metro e... mais ou menos 1 metro. 1,10 m, mais ou menos de beiral. Né? Então, e aí as cortinas aproveitadas. Tudo aproveitadas. Doida pra sair, não pode. Tudo manual, você não pensa em pôr um bebedouro nipo, facilita um pouquinho, ou mesmo um comedouro automático? Assim, eu acho que moderniza muito para ser uma galinha caipira. Então, se eu chegar, fazer uma postagem aqui de um galpão todo mecanizado, as pessoas leigas podem dizer, isso é galinha de granja, não é caipira. Então, eu estou dando preferência a ainda continuar no método antigo, né? Tudo manual. E como eu dei aquela opção de fazer o manejo a cada 3 dias, então facilita muito para a gente aqui fazer isso. Então, ainda não quis fazer esse investimento de automatizar. Mesmo porque você tem 3 colaboradores trabalhando. Né? Não é... Você soube dividir bem as tarefas, né? Eu acho que isso é importante também. Aqui todo mundo faz o serviço do outro. Então, todo mundo sabe de tudo. Então, na falha de um, tem outro para... Aí é um resquício da parte que eu tinha coberta aqui. Você tinha uma boa produção, então, de pimentão. Era estufa? Era estufa. Eu tinha 4 hectares de estufa. 4 hectares de estufa de pimentão. Caramba! Aqui é a entrada do núcleo 2, então? Isso, aqui estamos... Só tem, na verdade, um galpão nesse núcleo que você considera? Ele ficou deslocado dos outros, mas como tem a obrigatoriedade de fazer área de segurança, tudo certinho, ele tem tudo com manda-regra. Entendi. Né? E ele está bem do lado do entreposto. Depois a gente vai conhecer o entreposto. Aliás, aqui a experiência é interessante, que já tem o CISB, né? Tem Sim, CISB. Sim, CISB. Legal, vamos conhecer o entreposto que eu estou curioso também. Mas antes vamos só olhar o 6º galpão que a gente vai ver, né? Segundo núcleo. Segundo núcleo, isso. Também é o galpão ginásio. Tem galpão ginásio, São 3 galpões ginásio aqui. 2 aqui e um na casa do meu amigo. A gente fez o ginásio também. Entendi, que aproveitou a telha. Isso. Aqui, tudo de aproveitamento. Não tem parede, já são todas de plástico. As laterais. As laterais. Né? Os ninhos, eram as caixas que eu utilizava na agricultura, não tinha mais agricultura. Comecei a fazer ninho com elas. E para pegar por fora também. Caramba, é difícil ver esses ninhos para pegar por fora, hein? Deixa eu ver. Aqui, todos... não tem nada alojado, né? Tá em manutenção, mas todo mundo pega por fora. Entendi. Né? E esse galpão tem que tamanho? Esse galpão é 15 por 7. 15 por 7. Eles são meio mais ou menos padrão, assim, padrão, né? Esse aqui de tamanho. Tá em manutenção, não tem água nenhuma. Todos os meus galpões. Saiu um lote daqui. Saiu um lote daqui. Recente, André? Recente, tem 8 dias que saiu. 8 dias. Eu tirei daqui e coloquei no galpão de Javelar, né? E daí daqui a 30 dias eu tenho o alojamento dele aqui. Então, daqui 30 dias a loja. Tá limpando loja. ainda, vai limpar, terminar de fazer a desinfecção. Vai alojar pintainhas? Vai alojar pintainhas. E que linhagem? A Novogen Tinted. Tinted de novo. Para mim aqui é a que mais tem aceitação no mercado dos ovos. Né? O ovo creme, né? Ovo creme. Eu não te mostrei lá, mas todos os meus galpões têm sistema de nebulização. Nebulizador. Nebulizador. Importante. Né? Todos eles têm. Todos os galpões. Ventilador não, né? Ventilador ainda não. Né? Eu não vi necessidade ainda. Entendi. Mas... O nebulizador você acaba usando com frequência? Esse ano eu usei uma semana passada. Eu usei 2 vezes nos galpões de lá. Estava bem quente. Mas estava o projeto aí, mas sem utilização. Não precisa tanto. Até o momento não precisa tanto. Então, até porque você fez um microclima adequado, espécies arbóreas, tem uma boa ventilação. Todos os galpões têm a saidinha de pasto. A gente não usa. E essas muretas do material aproveitado exatamente, lá. Todas elas, ó. Tem a portinha
para sair, mas aí, infelizmente a gente não pode soltar. Uhum. O piquete dessa aqui é aqui no fundo, Uhum. era coberto, Uhum. mas também não. Futuramente vai ser galpão a área da agricultura. Ah, com certeza. A tendência é essa. Porque tem até material para aproveitar ainda ali. Tem muito matéria para aproveitar. Maravilha. Vamos lá, vamos continuar a visita aqui. Vamos no núcleo 3. Núcleo 3, que é próximo aqui, né, próximo. André? É próximo, tudo próximo. E aí você fez mais um núcleo aqui em cima, isso. então. Com um galpãozão. Um galpãozão. Esse galpão, que tamanho que ele é? Esse galpão é 35 por 12. 35 por 12. Também todo na área, todo dividido. Lá com posteira. Uhum. Fica lá no tudo canto. no padrão exigido pela DAB. Pela DAB daqui. Tá, tem o registro da DAB aqui, né? Estou em processo de registrar. Já tem o registro, mas está faltando só. Deram algumas recomendações para eu fazer, que eu já até terminei de fazer. Estou fazendo só a visita deles para concluir. Entendi. Qual que eram as recomendações, assim? Eu tinha a cerca, não era desse jeito, era de outro jeito, era de arame, eles recomendaram botar tela. Né? Tela na cerca do núcleo. Do núcleo, né? E as minhas telas eram de 1 polegada, ou de 2 polegadas, eu mudei tela tudo de galinheiro, teve que ajustar a tela. Ajustar a tela e pronto. Mas basicamente foram isso. Ajustar a cerca do núcleo e a tela, e a né? tela. Que são as piores. São as piores. E aqui sim, são 4 lotes, né? 4 galpões, um galpão dividido em 2, né? 4 galpões na verdade, com lotes diferentes, lotes de idade diferentes. Inclusive aqui, eu tenho um galinha aqui, com 126 semanas, com 85% de produção. 126 semanas, 85% de produção? É. Ah não, essa daí a gente vai ter que ver a planilha lá para acreditar. Eu já mostro. Por que está acontecendo isso? Porque eu tirei as galinhas que a gente via que não produzia, então a gente foi fazendo uma pendeira. Entendi. Se fosse talvez deixar todas as galinhas aqui, estaria uma média de 50% ou 60%. Então a gente fez essa triagem, vamos dizer assim. Elas não foram alojadas aqui, elas vieram para cá. Então nessa vinda para cá a gente já foi selecionando a galinha que a gente achava que não colocava. Então a gente eliminou, então ficou... Entendi. Elas vieram na produção já. Na produção. Tá. Já vieram na produção, já selecionada. Entendi. Então, por isso que tirou as aves improdutivas. Exatamente. E trouxe as que estavam produzindo. Esse número não é a realidade, né? A casca desses ovos, você tá vendo diferença, assim? Porque geralmente a gente descarta lotes nem tanto pela produtividade com essas, né, passando Eu não tenho muito semanas. problema aqui com casca mole, com casca porque eu fina, ajustei né? com essa fina, eu ajustei a ração. A gente trabalha aqui com um núcleo da FEFID, né? Nem sei se pronuncia assim, mas eles dão assistência pra gente, né? Na questão da idade das aves e faz uma ração específica para aquilo ali. Então, eu tenho pouco problema de casca mole. E assim, na falta de ovo que tá, eu decidi não descartar, manter. Por conta do mercado. Isso é importante, um planejamento atrelado ao momento do mercado. Estão se pagando, eu tirei as aves improdutivas, aumentou a produtividade. Mas na realidade, se for ver na realidade, não chega a ser 50%, né? Mas ainda está se tornando viável para mim. Melhor do que perder cliente. Eu manter elas aqui. Bacana. E esse galpão, ele tem um corredor no meio, tem um corredor no meio, né? E aí são 4 divisórias. São 4 divisórias, né? Você tem esse lote aqui, por exemplo, tá com que idade? Esse lote, eu não vou te dar precisamente porque são tantos lotes que eu acabei não decorando isso aqui. Eu não sabia que você ia perguntar isso. Mas aqui é um lote com 60 e poucas semanas. Né? Os lotes mais velhos são os de trás. Tá com uma produtividade boa aqui também. Boa, que também tá boa. Você faz a divisão da análise por lote. Por lote. Você vê certinho por lote. Porque eles estão identificados também, os galpões, né? Identificação, né?
Agora assim, claro, tem muita falha, né? Às vezes morre uma ave, a gente não contabiliza, falha humana mesmo, mas eu vou... Minha conta básica é o que ela está consumindo de ração. Tá. Se aqui entra X de ração e está me dando retorno de Y de ovo, está dando compensando, fica. Né? Mas assim, às vezes eu faço um censo, conto as galinhas, cada morre, aí joga fora, não contabiliza, esquece. Normal, eu não cobro muito isso no meu pessoal, na verdade todos são orientados a anotar, tenho planilha para todos os galpões, mas eu tenho, como humano, eu sei que a gente às vezes não segue o que é recomendado. Né? Então, E você tá direto aqui, mas também tem a sua liberdade. tenho a minha liberdade, Preza por isso. prezo por isso. Né? Eu não... E Não confia na... Eu confio no pessoal, não me prende isso aqui. Se eu precisar me ausentar por 15 dias, por 30 dias, E faz isso. e faço isso. Sempre. É. Viaja Viajo sempre. E com a família, aí só olho para trás pelo celular, fica 30, 40 dias sem aparecer. sem aparecer. E tudo funciona, Tudo rodando tudo certinho. roda certinho. Né? Legal. Deve nesse meio ter um bocado de falha, mas não tem, não está me afetando em nada ainda. O que importa é o resultado, né? É. Tendo resultado, a coisa resultado, faz acontecendo. Não é um resultado muito bom, mas dá pra gente manter. Né? Aqui é o corredor. Aí entra no corredorzinho. Tá até obstruído ali, né? Mas Aham. aqui E aí a coleta é por fora aqui é também. por fora. Aham. Às vezes, hoje, por exemplo, você vê que tem às vezes tem ovo que tem que pegar por dentro, porque a galinha joga tudo para de fora, a gente bota. Eu estou fazendo uma experiência nova, eu comprei umas gramas em tapete para colocar nos ninhos, para ver se facilita a limpeza dos ovos e não acontece o que está acontecendo agora. A gente bota uma navalha e tapa, obstrui a passagem do ovo para cá. Sim. Aí Maravilha para coleta assim é difícil é de... difícil. E aquele lote ali tá com que idade, André? Aquele Esse lote é de loma, né? Tá de loma. com 48 semanas. 48. 48. 93% de produtividade. 93%. 93% de produtividade. É uma excelente galinha. Quantas? Aqui tem 800. 800 lomas. 800 lomas. Né? Uhum. Então, E esse galpão também, né? Assim, se pegar... Separar por galpão, ele tem uma dimensão... esse aqui eu tive que aumentar um pouco, porque você vê, todos são do mesmo tamanho. Esse aqui em especial, eu aumentei mais 8 metros, né? Porque eu sempre alojo 600, né? Meus galpões cabem 1000. Eu sempre gosto de alojar 800, 600, para Você poder... trabalha com 5 aves por metro quadrado, mais 5, ou menos. 6, para poder... O nosso clima é quente, né? Aham. Para ter um bem-estar animal melhor. Uma ambiência, Uma ambiência melhor. melhor. Né? Quanto mais a densidade, maior, Exatamente. mais desafio, né? Isso. Então, eu tenho poucos problemas relacionados a isso. Aí eu estendi um pouco esse galpão e diminui o outro. O outro eu fiz uma coisa que não é nem bom falar. Eu juntei 3 lotes de idades diferentes por necessidade, para poder livrar os galpões, para poder alojar, lotes que eram para ser descartados, mas como está muito à procura de ovo, eu decidi juntar eles e fazer um lote misto. Entendi. Foge até da conduta da escola de avicultores isso. Mas... essa é uma regra, nunca misturar. Mas misturar. você vê que tem coisas que fogem à regra, mas que são realmente da prática, né? Tá funcionando. Tá cheio de... Tá necessitando alojar mais, tá precisando produzir ovo. Vai ter que ajustar, né? Eu não fiz o descarte e mantive. Nesse lote tem aves com 126 semanas, tem aves agora com 110 semanas. Todas já passou de descartar, né? É isso aí. Tá segurando. Segurando. O máximo que eu puder segurar, sempre eliminando as aves que a gente acha que não produz. Por isso que eu tenho uma produtividade um pouco maior. Mas não é o real. A real, com certeza, não é essa. Isso aí. Maravilha. Vamos lá ver o fundo, então. Vamos lá ver o fundo. Esse lote agora é o mais bagunçado. Que é o misturado. É o misturado. É só para manter. Só para manter. Fora da conduta da escola de avicultores.
Isso eu não Mas aliado à necessidade Isso. prática do momento. Isso eu não aprendi na escola. Inclusive, o professor vai puxar na orelha aqui quando sair daqui. Esse lote tem quantas aves hoje em média? Hoje está aqui com 555, 555. que vieram de 3 sublotes. Aham. Né? Foi feito. Você Que vê era tem para ser descartado. tudo para ser descarte. Aqui é galinha de descarte. Tá. Como se fosse galinha de descarte. Isso, galinha de descarte. Mas que estão com uma São produção. avós, produção ótima. Uhum. Claro, eu tirei todas que eu achava que não produzia. Uhum. Né? Tem uma coisa interessante aqui, professor. Que esses ninhos, você pensa que não tem. Elas entram, elas conseguem entrar naquele ninho daquele jeito. Isso foi um funcionário que fez esse artifício e tapou o ninho totalmente. Uhum. Quando eu vi, falei, rapaz, essa galinha não vai pôr aqui. Elas põem mais nesse ninho quando eles tapam assim. Ela entra por debaixo, ela consegue entrar. Uhum. Não sei como, mas ela consegue. Então são as avós aqui. Você vê, tudo com. Olha pra essa galinha aqui, olha pra quem dessa galinha. Vê se não é um galo. Olha É. pra essa galinha. Uhum. Uma galinha com 126 semanas. Essa aqui é 126 semanas. Todas são marcadas com enfoca-gato, como a gente chama aqui, né? De uma cor, que é pra eu saber qual é o lote. Então essa do enfoca-gato transparente, 126 semanas. Enfoca-gato preto tá com 110 semanas. E sem enfoca-gato, 100 semanas. Então aqui eu aproveito tudo. Tudo aproveitado. Quase nada é novo. Comedouros comprado. Em granja que. Ah, é, em granja. Em granja que troca por automático. Uhum. Aí Novo. você comprou comedouros Compra um comedor usados. usado. Novo aqui só tem o dono. E as pintainhas quando chegam. É importante reaproveitar os materiais, né? Assim, de novo, se tiver dando resultado, tiver sendo funcional, Exatamente. controlando a ambiência, tudo que a gente preza, né? Pode ser utilizado. Não sei por que não utilizar, né? Não vejo por que não utilizar. Aqui no fundo, eu optei por colocar sombrite e não a tela, porque como tem um gado aqui, aí para não sujar a galinha, aí eu preferi botar aqui. Aí é a cerca do núcleo a cerca do também, núcleo, né? a cerca de isolamento do núcleo. Uhum. Né? Eu preferi, tem cavalo, tem boi que vem aqui, Que é da que é propriedade. da propriedade, que aí para não Então, sujar. se além das galinhas, tem outras coisas aqui ainda. Não, só para em quantidade mínima, só Entendi. para Qual ter. que é o tamanho total aqui da área? São 100 hectares. 100 100 hectares. hectares, área total. Mas aproveitável hoje, no máximo 2 hectares. 2 hectares, nem isso, né? Com toda a estrutura. A estrutura toda E vai expandir, né? vai expandir. Esses ninhos ainda não foi adaptação para pegar por fora, porque foi feito de última hora, que não ia alojar aqui. Aqui ia alojar a espintainha, né? Mas aí eu resolvi fazer essa logística, aí fui colocar de qualquer jeito. Mas no próximo alojamento, já volto, a gente vai ter tempo suficiente para poder. Esse mesmo ninho a gente aproveita ele para colocar o sistema de pegar por fora. Uhum. Facilita mais o Facilita processo. o você acha? processo. Aqui eu sempre deixo o solzinho, para elas gostam do solzinho de tarde, Aham. não prejudica nada. Sim. Mas sempre tem um Sol solzinho, higiênico que É a o sol gente higiênico. chama, né? né? Porque o galpão todo é leste-oeste, né? E o Exatamente. sol só bate nesse período. Só bate nesse período aqui. E um sol mais fraco Isso. também, né? E cada divisória dessa tem mais ou menos que medida? Essas duas divisórias que você viu agora são diferentes, porque eu fiz um aproveitamento, para aproveitar a galinha velha. Né? Uhum. Então, mas geralmente aqui os galpões são 15 por 8. 15 por Esse aqui é 16 por 8, Uhum. cada pedaço, né? Cada pedaço 15, 16 15 por 16 8. por 8. Hoje você tem quantas aves alojadas ao todo, André? Umas 5 mil. 5.500, contando com pintaria, com tudo. Tá. São 5.500. E tá produzindo quantos ovos por dia, em média? Eu tenho, só de pintaria eu tenho 2.000 praticamente, né? 2.000 Então hoje eu pintainhas. produzo 2.500 ovos mais ou menos por dia. Porque são... Eu tenho mais pintainha, quase meio a meio, né? Entendi. De pintainha para Das 5 mil aves, quase metade são pintainhas Isso. ainda para entrar em postura. isso, pintainha e postura. Um lote Tem entrando agora. 1.500 e poucas pintainhas. E o resto são as galinhas. Uma parte em plena produção e outra parte já, que era galinha de descarte. Então, 2 galpões aqui com galinha de descarte praticamente. Uhum.
Maravilha, André. Aqui é o entreposto, então. Exatamente. Esse entreposto você construiu do zero. Do zero. Não foi adaptado, nada. Você construiu para ser o entreposto. Na verdade, aqui é uma casa de filtro. Ah, tá. E eu bombei a água do rio para fazer a irrigação. Tinha uma casa de filtro. Da casa de filtro, nosso mestre ali, Naldo, daqui atrás da gente, a gente transformou no entreposto, aproveitando uma área já construída, mas uma área pequena. A gente colocou essa área dentro da construção toda. Então, aí... E aí começou pelo SIM. Começou pelo Serviço de Inspeção Municipal de de Itaberaba. Eu faço parte do consórcio Chapada Forte. Tem um consórcio aqui. Chapada Forte que me deu... Quantos municípios? São 28 municípios. 28 municípios consorciados no território. Exatamente. Então, se você tiver o SIM, você pode vender em 28 municípios do Do território. território da Chapada Forte. Que dá uma distância o mais longe, assim. O mais longe aqui, em torno de 450 quilômetros. Caramba, 450 quilômetros tem município consorciado. Associado. Se não me falha a memória. Sim, sim. Posso estar errando nessa distância, mas tem município de longa distância. Isso. Todos os municípios da Chapada Diamantina fazem parte do... É o consórcio da Chapada Diamantina. É o consórcio Portal da Chapada. Né? É o consórcio... Desculpa, aí você vai cortar. É o consórcio Chapada Forte. Chapada Forte. Né? São, compreende que 28 é todos municípios. os municípios da Chapada Diamantina. Quase todos. Teve alguns que não aderiram ao sistema, bem poucos. Né? Mas a maioria sim. Então, porque depende também do município, isso. Né? Aí logo depois do SIM, 6 meses depois, o consórcio foi consolidado com o CISB. E eu fui indicado a... o CISB então é via consórcio. Via consórcio também. Né? Aí o consórcio passou a ter o CISB e também consegui o CISB, me adequar. E aí hoje você pode vender para o Brasil todo, inteiro, se quiser. Com certeza. Claro que a gente não tem produção para isso, mas a gente um dia que tiver já tá no jeito. Já tá no jeito. E aí como é que funciona aqui? Entra por aqui, o colaborador vem com o ovo, vem por aqui. Vem por aqui, exatamente. Entra por aqui, vem diretamente para a recepção. Tá. Recepção, ele chega aqui na recepção. O ovo chega aqui. A recepção fica fechada. Fica fechada. Aí o colaborador vem. Hoje a gente faz uma demonstração, que hoje não é dia de passar ovo no entreposto. Tá. Aí vamos fazer uma demonstração. Né? Então o menino já veio com o ovo lá da granja. Já botou aqui. Colocou aqui, na bancadinha. Ele faz todo o processo de higiene. Aqui mesmo na recepção. Na recepção, da dele, né? Pessoal dele. Tá. Que aqui é a área suja. Sim, mas ele lava a mão, certinho. Que nem precisava, teoricamente. Nem precisava, mas ele tem. Tudo aqui, lava a mão. Daqui, nós temos a máquina, né? Lavagem de ovos. A máquina já liga, então, a recepção. Já liga a recepção, daqui o ovo vai pela máquina e lá faz a ovoscopia, lavagem, secagem e ovoscopia. Então, do óculo de recepção, já põe direto na máquina. Direto na máquina. Aqui, descarta o ovo trincado, que for visualmente constatado, ovo sujo demais, e vai para a máquina. Lá dentro fica outra pessoa. A área limpa. Área limpa. Para entrar lá tem que se paramentar. Exatamente. No caso a gente vai colocar avental, propé e adentrar. Para se paramentar é no vestiário. No vestiário. Ele fica do lado aqui, exatamente, meio que em anexo, né? Isso, tem um anexo com vestiário, banheiro e lavanderia. Ah, tem até uma lavanderia aqui. Lavanderia. Tá. As roupas que eles usam aqui, os funcionários lavam aqui. Tem uma máquina de lavar. Atualmente eles lavam no tanque manual. No tanquinho, na mão mesmo. Sim. Como é pouco, só 2 pessoas que trabalham aqui, então a roupa... Só 2 pessoas que entram na manipulação. Entram na manipulação, lavam a roupa, usou, lava a roupa e já seca por aqui mesmo. E é só um banheiro e um vestiário? Só um banheiro e um vestiário. Tá. Como trabalha com pouca gente, um banheiro é o suficiente, não precisa ter masculino e feminino. São 2 mulheres, né? Atualmente um casal, né? Entendi, um casal. Mas... Aproveitando aqui é onde é a lavagem das caixas. Exatamente. Das embalagens das plásticas que vem. Que vem. Uma água tem cloro e outra água é água de enxágue. Aí você lava... A bandeja sai da recepção, lava para voltar para o galpão. Para fazer a coleta novamente. E a coleta é feita com bandejas plásticas. Bandejas plásticas. Cada dia representa uma cor, tem
uma cor por dia. Uma cor por dia. Meu lote aqui é feito por cor, por dia. Por dia. Ele não é lote de galpão, é um lote geral, é um lote, cada cor representa um dia. Bacana. Então é isso aí. Vamos lá trocar de então, roupa. se paramentar para conhecer a parte interna do entreposto. Bom, devidamente paramentado, né, André? Aí do lado da recepção, então, fica A barreira sanitária. a barreira sanitária. Que Aqui, dá teoricamente, acesso à manipulação. Isso. Aqui, como a gente está entrando como visitante, quem vai trabalhar tem que lavar as botas, a gente vai lavar as mãos, claro. Pia de acionamento Pia com o joelho. Com o joelho. Né? Para não pôr a mão na Exatamente. nada. Papel, toalha, sabão, álcool em gel. Aqui, Cortina sanitária. sanitária. Aqui dá acesso à Manipulação. manipulação. Aqui os ovos voltam, vem da recepção. Coloca Aquele ovo que a diretamente. gente viu lá, o menino põe aqui na máquina já direto. Essa máquina tem capacidade para quantos ovos? 1.500 ovos hora. 1.500 ovos hora. Te atende bem. Atende bem. Geralmente a gente junta o ovo de... Agora com a nova hortaria, né? A gente consegue manipular um dia com ovos retroativos. A gente bota a data do mais novo como se fosse o mais velho. Já pode fazer isso agora, né? Então, a gente sempre passa ovo aqui de quarta, quinta, sexta-feira. Junta o ovo de segunda, terça, aí vai passando Então não usa a área de entreposto todos os dias. Geralmente quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Segunda e terça eu uso para grande de terceiros. Eu tenho um parceiro que vem, hoje não veio porque está aqui Na visita. na visita, mas ele geralmente vem segunda e terça passar os ovos dele aqui também. Aí o ovo entra por aqui na máquina, Entra na máquina, é lavado, é lavado, seca na máquina mesmo. faz a ovoscopia, depois ele sai para... Depois que lavou e secou, ele vem passando pela ovoscopia. Exatamente. Já vai fazendo a separação aqui. De ovo trincado, ovo quebrado, ovo que não lavou por algum motivo, ainda saiu sujo, sai e só vem para cá o ovo limpo. Aí já vem limpinho, seco. Prontinho para esse lado. Exatamente. Aqui dentro só usa a bandeja branca, só pode usar a bandeja branca. A bandeja vermelha é o ovo que vai ser recusado, aquela tá lá na bandeja ovoscopia, vermelha ali. é recusado, o ovo trincado, o ovo sujo, e o branco é o ovo aprovado. Isso está na legislação ou você que definiu? A gente definiu. Define a cor para cada coisa. Para cada coisa, é. Legal. É bom porque divide bem, né? Exatamente, é. Aqui é bem lento, dá para fazer. Ela marca no olhômetro o ovo que ela já viu. Sim. Vem aqui, retira, volta, pega do ponto que ela já não olhou e vai tirando. E essa daqui é a bandeja, então, que você usa, André? Exatamente, bandeja de 12 ovos. Só trabalho atualmente com essa bandeja. Só de 12 ovos? Só de 12 ovos. Não vende de 30, de nada? Eu até tenho um registro para o rótulo de 30, mas meu cliente não... Da dúzia. Só usa de dúzia. Eu tenho um cliente para bandeja de 30. Daqui vem para a expedição, são armazenados fora da caixa. Nós armazenamos fora da caixa até o dia da venda. Fica armazenado aí desse jeito, Desse jeito. de dúzia mesmo. De dúzia mesmo.
A gente expõe os pallets aqui, do plástico, coloca eles e vai vendendo, montamos a caixa e Coloca na caixa secundária também. E daí sai pela expedição. Pela expedição. A expedição é aqui. É aqui, esse óculos aqui que dá acesso para a saída dos ovos. Dos ovos. Arranquei. Aqui que dá acesso à saída dos ovos. Daí vai para o mercado. Daí vai para o mercado. Qual é seu mercado hoje, André? Hoje eu atendo Iaçu, Itaberaba, né? E essa região aqui, somente Iaçu, Itaberaba, Milagres e Amargosa. São as cidades aqui próximo daqui, perímetro de 70 quilômetros a mais longe. E a mais perto aqui, Iaçu, 8 quilômetros. Itaberaba está a 25 quilômetros daqui. Tá. Então, eu atendo só Você roda, então, de 8 a 70 quilômetros para entregar? Exatamente. Só isso? Só isso. Não vende mais para lugar nenhum. E qual é o comércio principal? É venda direta ou é mercado? No mercado. São mercados. Só vende atacadista. Só atacado? É, só atacado. Não entrega? Não entrega de porta a porta. Por que você fez essa escolha, André? Para mim é mais prático, né? A logística é melhor, você entrega tudo de uma vez? De uma vez só, e ele tem o trabalho de fazer a venda no comércio, né? Individualizado. Eu preferi esse tipo de comércio e vender em atacado por essa finalidade, ser mais prático. Entendi. Qual é o valor que você vende hoje? Hoje eu vendo a dúzia para os mercados de R$ 9,00. R$ 9,00 a dúzia. Apesar do aumento bem expressivo que tivemos ultimamente, eu decidi manter meu valor. Não aumenta o preço? Não aumentei o preço. E também fiz com que os compradores, né, os fornecedores, não aumentassem o preço para o cliente. Então o meu ovo é vendido no mercado ao mesmo preço de quando o ovo estava barato. Né? Então, isso aumentou. Um acerto que você fez. Um acerto que eu fiz. Só que também quando está ruim o preço, a gente mantém. Você mantém a R$ 9,00. O preço do ovo caipira, o mercado que eu atendo, mantém o mesmo preço o ano inteiro. Entendi. Na baixa e na alta, os clientes são fiéis, quem compra o ovo gosta da qualidade do produto e a gente mantém um preço para não ter, não mexer com o cliente final. E vende toda a produção? Vende toda a produção. Se tivesse mais... Atualmente ainda não está dando conta do meu mercado. E é um negócio que você acha que é um negócio interessante de investir, rentável, lucrativo? Está sendo um bom negócio. Para mim, na minha condição, que não corto muito custo, né? Aproveito muita coisa, então meu custo é um pouco mais baixo do que... Não falo em alimentação, que eu uso o melhor que puder. Tá. Mas na instalação, no investimento, eu consigo investir um pouco menos do que outros produtores. Então, com isso, eu consigo agregar um bom resultado final. Para mim, está sendo interessante. Negócio bom. Negócio bom. Aliás, aqui também tem coisa aproveitada, André, no entreposto também. As janelas todas aproveitadas. Era uma antiga máquina, eu desmontei e aproveitei as portas para fazer as janelas do entreposto. Bacana. Fora isso, o resto tudo até o novo, sim. Né? Mas telha foi aproveitada, né, de outros galpões. Né? A parte externa, as muretas foram feitas de plástico, aproveitado, reciclado. Baixou muito o meu custo. O que mais você tem de instalação do entreposto? A gente viu a recepção, manipulação, estoque, lá fora o vestiário, o banheiro, tem o DML, depósito de material de limpeza que está anexo e o depósito de embalagens. Que também passa por óculo aqui. Passa por óculo também. Vou fechar aqui. Aqui é o depósito. Um óculo aproveitado, um material aproveitado aí também. Material de qualidade, mas aproveitado de segunda mão. E aqui está o depósito de caixas vazias e as embalagens primária e secundária. Maravilha, André. E com isso a gente encerra então mais um Professor Visita aqui na cidade de Itaberaba, na Bahia, no Ovos Caipiras São Luís. André, muito obrigado de coração por mostrar toda a sua estrutura, pela sua simplicidade e pela aula que você deu aqui pra gente hoje. Quem dera eu dar uma aula, professor,
Mas eu que agradeço a oportunidade de tê-lo aqui e espero que venha mais vezes. Vamos voltar, com certeza, na expansão aqui, quando crescer um pouco mais, estamos de volta. Então, Lavardo, muito obrigado por tudo. Valeu, obrigado, André.